Olá, vamos ver as orações reduzidas de uma forma bem simples. Pela regra geral, as orações desenvolvidas se relacionam com a principal por meio de conectivos específicos e apresentam verbos flexionados em tempo e modo. Vamos ver como isso aparece no exemplo. Está em suas mãos que se protejam nossas crianças. Vamos observar os destaques, os verbos. Isso aqui é o verbo de uma oração, o verbo de outra oração, o conectivo, que é o elemento de ligação. Pelos estudos feitos até o momento, vocês sabem que essa é uma oração principal, essa é a oração subordinada. Aqui vou chamá-la de desenvolvida, para o que a gente quer no momento. Distinguir a oração desenvolvida da oração reduzida é uma oração subordinada. Desenvolvida por quê? Porque o verbo dessa oração está flexionado, ou seja, ele pode ser conjugado de acordo com tempo e modo. Como assim? Que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles protejam. O verbo ele pode ser conjugado de acordo com a variação das pessoas no discurso. E ele apresenta também a ideia de tempo e a ideia de modo. O tempo aqui é presente, o modo é subjuntivo. Variando aqui o exemplo, está em suas mãos proteger nossas crianças. O que acontece aqui? A oração principal é a mesma, sem nenhuma alteração. A oração subordinada muda o verbo. Aqui o verbo desenvolvido conjugado e aqui o verbo não está conjugado. Por quê? Porque ele está na forma infinitiva, isto é, uma das três formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Aqui está no infinitivo, terminado em er, chamado de segunda conjugação. Se fosse ar, seria a primeira, e se fosse ir, seria a terceira. Então, proteger é um infinitivo de segunda conjugação. Isso não importa no momento, é só uma informação. O que é importante é saber que esse verbo ele está numa forma reduzida e, na hora da classificação, vamos levar essa ideia para nomeá-la. A oração principal e a oração subordinada reduzida, nomeando adequadamente, de acordo com as classificações já ensinadas. Essa oração subordinada aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela tem a função de sujeito. A de cá é a mesma coisa, a única diferença é que vamos acrescentar nessa informação aqui a ideia da redução e que tipo de redução ela tem. Por exemplo, assim, oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. É só isso. Pensem bem nessas informações, repassem o vídeo, esses exemplos, para vocês entenderem bem. As orações reduzidas apresentam o verbo no infinitivo, que é esse caso aqui, e não são introduzidas por conectivo. Não tem conectivo aqui. Na maioria das vezes, esses conectivos não vão aparecer. Aqui sim, e aqui não. Agora vamos ver a oração subordinada adjetiva reduzida. No momento anterior, vimos a oração subordinada substantiva reduzida. Agora, a oração subordinada adjetiva. Depois, veremos a oração subordinada adverbial. Lembrando dos três tipos de orações subordinadas: a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Vamos então à oração adjetiva. Pelo exemplo, preparou a lista de obras que devem ser compradas. Procure lembrar que a oração subordinada adjetiva ela tem a função de um adjetivo ligado a um substantivo anterior. Então, esse destaque aqui em vermelho equivale a um adjetivo, só que aqui em forma de oração, porque há verbos sublinhados, nesse caso aqui uma locução verbal, que representa o centro verbal,
que está conectado à palavra obras como um adjetivo da palavra obras, substantivo, adjetivo. É assim que funciona a oração subordinada adjetiva. E o conectivo dessa oração é um pronome relativo. Sim, mas é um conectivo, é um elemento de ligação. Preparou a lista de obras que devem ser compradas. Que tipo de obras que devem ser compradas? Está aí a noção adjetiva dessa estrutura. Vamos de outro jeito. Preparou a lista de obras a serem compradas. O que aconteceu aqui? O verbo que está conjugado nessa estrutura, aqui ele está no infinitivo. Ele está como verbo ser, serem. Ele não é a conjugação do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, eram, será. Aqui é o infinitivo no plural. Então, aqui a oração desenvolvida e essa aqui a oração reduzida de infinitivo, sendo também uma oração adjetiva. Oração principal, oração desenvolvida ou oração subordinada adjetiva. Oração principal, oração subordinada adjetiva reduzida, desenvolvida, reduzida. Observem bem aqui. Vamos a outro exemplo. Usando o mesmo raciocínio. Ao longe ouvia a música que tocava alto. A oração adjetiva com função de adjetivo porque caracteriza a palavra música. Tem aqui o conectivo, que é um pronome relativo. De outro jeito, ao longe ouvia a música tocando alto. Opa, desapareceu o conectivo. O verbo está numa das três formas nominais. Aqui, por exemplo, é gerúndio, é o verbo terminado em NDO. Aqui é infinitivo, gerúndio. Então, concluímos que a parte em preto é oração principal, vermelho, oração desenvolvida, adjetiva. Aqui na primeira, oração principal, oração adjetiva reduzida. Pensem bem, comparem os exemplos, pensem no que foi falado até o momento, inclusive na tomada anterior das orações subordinadas subjetivas, substantivas, aliás, e comparem e procurem entender a distinção entre desenvolvida e reduzida. A oração subordinada adjetiva também pode aparecer na forma reduzida, como acabamos de ver aqui, sem o pronome relativo, como vimos aqui, não tem pronome relativo, que é o conectivo, e com verbo na forma nominal. Aqui é um infinitivo e aqui gerúndio. Agora, para terminar, vamos ver exemplos de orações subordinadas adverbiais reduzidas. Estou falando no plural porque teremos exemplos de orações subordinadas adverbiais reduzidas nas três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Ao primeiro exemplo, o médico devia estar muito cansado para falar de modo tão áspero. Oração principal, com a estrutura verbal, e oração subordinada com o verbo no infinitivo. Então já sabemos que isso aqui é uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo, porque o verbo está terminado em ar, ele não está conjugado. Então, nesse caso, uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Qual é a ideia dela? Essa palavra serve como um conectivo, oração principal, como já falei, e a ideia é de consecução, consequência, oração subordinada adverbial consecutiva. Pensem bem,
a ideia dessa oração aqui em relação à primeira oração, qual é a semântica, qual é o entendimento que vocês têm dessa parte do período, dessa oração. O médico devia estar muito cansado para falar de modo tão áspero. Isso aqui é uma consequência em relação a uma certa causa. Causa e consequência. A ideia da causa na oração principal e a ideia da consequência na oração subordinada. Sabendo que é uma consequência, chamamos de oração consecutiva, e estando o verbo no infinitivo, ela é reduzida de infinitivo. Esse nome comprido aqui, mas é mais importante entender a ideia do que a decoreba de nomes. Procure entender o que eu falei até o momento. Mas classificando também para entender, é uma oração subordinada, adverbial, consecutiva, reduzida de infinitivo. É importante saber o que significa cada palavra dessa aqui, né? Não para decorar, mas para ter um entendimento. Agora, o mais importante é saber que nós estamos estudando aqui também formas diferentes de escrever, para que, na prática, vemos isso aqui também para termos mais repertórios na hora de escrever. A oração adverbial reduzida pode ter o verbo em 3 formas nominais e estar ou não introduzida por conectivo. Nesse caso aqui tem um conectivo, essa é a primeira forma nominal vista, infinitivo. Vamos à segunda? A segunda forma nominal com esse exemplo. A aluna dedicou-se muito às provas finais, mesmo estando aprovada. Já sabemos que o verbo terminado em NDO é gerúndio. Ele não estando conjugado, estando numa forma nominal, essa oração subordinada adverbial aqui é reduzida de infinitivo. Basta agora saber qual a ideia que essa oração subordinada impõe em relação à primeira oração. Esse mesmo funciona como um conectivo, oração principal, oração subordinada adverbial concessiva, da ideia de concessão, que é uma espécie de oposição. A aluna dedicou-se muito às provas finais, embora houvesse uma situação contrária sendo imposta. Então, mesmo com uma situação contrária, ela dedicou-se muito às provas finais. Então, essa oração aqui é uma oração concessiva reduzida de gerúndio. E a última, temos nesse exemplo, o enfermeiro abandonou o local de desabamento, assustado. Assustado é uma oração, com o verbo no particípio. Oração principal. Oração subordinada adverbial causal dá uma ideia de causa. Essa é a causa disso aqui ter acontecido. O enfermeiro abandonou o local de desabamento. Qual foi a causa? Causa e consequência. Ele estava assustado, que é a causa, que é o primordial, que vem primeiro, e em seguida ele abandona o local de desabamento. Causa. Oração subordinada adverbial causal, reduzida de particípio. Vimos então aqui, só para retomar, a oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo, com o verbo terminado em ar. Vimos a oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, terminada em NDO, cada uma com a sua ideia. A primeira de consequência, essa aqui de concessão, e essa terceira, reduzida de particípio, com a ideia de causa. É mais comum termos mais variações de formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio nas orações adverbiais. Isso também é importante porque indica que temos muito repertório
de formas de orações adverbiais para usarmos no nosso discurso oral ou escrito. Isso é uma espécie de enriquecimento da linguagem. Saber disso aumenta um pouco o nosso vocabulário frásico, isto é, de sintaxe, de frase, de construções de ideias agrupadas. É isso aí. Tentem revisar, repassar todas essas informações. Observe também o material que vocês têm de estudo e procurem utilizar, dentro do possível, essas informações na prática. Nem sempre é possível determinar com absoluta precisão o valor semântico da oração reduzida. Por isso é necessário considerar o contexto de sua produção. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há também muita necessidade na prática de ficarmos classificando essas orações, saber detalhadamente, com muita distinção, se ela é causal, se ela é consecutiva, que ideia tem. O importante é o uso na prática. Às vezes, podemos utilizar essas variações todas nos nossos textos sem saber se é exatamente uma oração reduzida, uma oração causal reduzida de particípio, mas sabemos que tem uma ideia que é o que a gente quer utilizar naquele exato momento. Então isso é que importa às vezes. É claro que a teoria aqui é teoria, é para ampliar um pouco mais os nossos horizontes de conhecimento sobre o assunto. Mas somente a teoria não vai ajudar ninguém a escrever melhor. Bom estudo para todos e até a próxima.